Ricardo, o que o Ricardo Belial perguntou, olha, é o seguinte, para a gente se dizer aí para a turma que está assistindo a gente, né, para a gente fazer indicação de livros de ficção e de livros que retratam a história. Isso eu vou deixar para você, ninguém melhor do que você para falar sobre isso. E há mais duas perguntas que eu vou logo engatilhar aqui. O colega está perguntando para a gente quem foram os maiores volantes. Então, eu vou responder. Para mim, os maiores volantes foram Zé Rufino e os Nazarenos. Tá certo? E quanto aos livros, Ricardo, o Ângelo responde que ninguém é melhor do que ele para falar sobre isso. Livro de ficção, Ângelo, você indica, e livro que realmente conta a história. Aderbal, bem rapidinho aqui, os livros que contribuíram para fazer essa pesquisa do documentário, né, que foi exibido no seu canal, sobre cabras, macacos e cangaceiros, foram Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, do Frederico Pernambucano de Melo, né, de Virgulina Lampião, né, de Vera Ferreira e do Antônio Amauri, e Lampião e a Sociologia do Cangaço, de Rodrigues de Carvalho. Esses foram os três livros de pesquisa para eu fazer esse documentário. O Ângelo pode até comentar também sobre essa pesquisa. Sobre livro, eu poderia dizer o seguinte: a bibliografia que trata da temática do cangaço é imensa, né? Tanto os livros específicos sobre a temática cangaço, quanto os livros de memória, que tem 1 ou 2 capítulos sobre a temática do cangaço, quanto os livros de ficção sobre a temática do cangaço. Essa questão de indicação de livro, ela é muito complicada, e eu vou lhe dizer por quê. Para quem vai iniciar, né, a leitura do tema cangaço, existe uma leva de livros que você pode consultar. Eu gosto muito do livro da Aglaia Lima de Oliveira, né, Lampião, Cangaço e Nordeste. É um livro um pouco espesso, mas que tem bastante fotografias. Inclusive, eu até já falei para a Aderbal aqui uma vez, numa entrevista que a gente teve, que esse é o culpado de tudo, né? Por conta desse livro foi que eu vim me apaixonar pela temática do cangaço. Então, eu tenho um carinho todo especial com o livro da Aglaia, Lampião, Cangaço e Nordeste. Agora, como eu disse, no universo, a nossa biblioteca hoje sobre essa temática do cangaço tem quase 1.200 livros, né? Dividido do jeito que eu falei aqui anteriormente para vocês. Livros que tratam só de cangaço especificamente, livro que tem 1 ou 2 capítulos sobre cangaço, e livros de ficção sobre a temática do cangaço. Outros livros, eu vou citar aqui alguns, mas com certeza eu vou esquecer de outros, né? Mas eu poderia citar, para quem gosta dessa temática e está querendo desenvolver mais o estudo, todo e qualquer livro de Frederico Pernambucano de Melo, gosto muito, Guerreiros do Sol, Estrela de Couro, Benjamin Abraham, por aí vai. Do pesquisador Antônio Amauri, também, que tem uma grande quantidade de livros sobre a temática do cangaço, Assim Morreu Lampião, e outros mais. E do pessoal mais da nossa geração, eu não poderia deixar de citar aqui os livros do João de Souza Lima, que trata sobre aquela região de Paulo Afonso, tem Maria Bonita e tal. Com certeza eu vou esquecer alguns colegas aqui, até me penitencio com isso, mas eu também não gosto de fugir da pergunta. Então, vou citar alguns que me vêm à cabeça aqui de momento. Os livros de Sabino Bassetti, que trata mais especificamente sobre a questão do angico, né? Sabino escreveu o primeiro junto com o Megali e o segundo sozinho, também são livros excelentes. Os livros do nosso conterrâneo Cicinato Ferreira Neto, tem um excelente livro também sobre a temática do cangaço.
né? Os livros do Luiz Rubens, né? Os livros excelentes para você pesquisar o que aconteceu e foi divulgado nos jornais naquela época. Os livros do Geraldo Ferraz, que conta a história da polícia, né? Principalmente da trajetória do seu avô, do tenente Teófanes Torres. E por aí vai, tem uma infinidade de livros. Se você quer estudar um pouco mais a história da polícia, aí você vai para o Canto do Acauã, né, de Mariludes Ferraz, o livro do João Bezerra, que ele conta os últimos dias da perseguição até chegar à morte de Lampião. Quando se trata de livros de volantes, diminui muito a quantidade, mas a qualidade também é muito boa. Mas não se compara com o que se fala, né, da figura de Lampião. Então, tem uma infinidade de livros aí que você pode consultar e começar a estudar o cangaço. Com certeza eu esqueci alguns aí, mas tem alguns clássicos, como o livro do meu amigo Hilário do Sete, excelente livro sobre a temática do cangaço, Lampião e o Estado-Maior do Cangaço. Ele fez em parceria com o Dr. Magé de Lucena. Tem os livros do Paulo Gastão, que ele escreveu principalmente sobre os processos que ele acabou encontrando e ele transcreveu esses processos. O Lampião de A a Z, Quem foi Lampião. São livros interessantes para quem está iniciando a pesquisa do cangaço nessa direção dos livros, né? Então, tem muitos livros. E, mais uma vez, eu me penitencio por esquecer aqui alguns amigos, mas... Tem um aqui que a gente não pode deixar de falar, inclusive a Juliana falou aqui do Sérgio Dantas. Exatamente. Sérgio Dantas, quem estuda cangaço e não tem um livro do Sérgio Dantas, exatamente, começar do zero de novo. Pois por isso que é ruim, né, você citar nomes difícil. De pesquisadores, porque com certeza a gente vai esquecer um ou outro. Os livros de Sérgio Dantas são excelentes, um livro sobre a trajetória no Rio Grande do Norte, de grande valor para aquele estudo, um livro sobre Curiço, que também é dele, né? Um livro sobre Antônio Silvino. Então, são excelentes livros que a gente não pode deixar de ter na nossa biblioteca, né? E daqui para lá, se eu me lembrar, eu vou dizendo mais, porque tem muito e a gente acaba... E quanto às músicas, né, que foi o Ricardo que perguntou também, são inúmeras. Eu vou citar aqui 4 que são bem emblemáticas, pelo menos para mim. Claro que não é para todo mundo. A da Melinha, como um colega falou aqui, Zé Ramalho, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. A do nosso amigo Jadilson Ferraz, que todo mundo que acompanha o canal aqui conhece, Cangaceiro do Mato. Né? A música do Babau, Entre Bandidos e Heróis, que é uma música simplesmente lindíssima que ele fez para as mulheres no cangaço. Né? E a do Rogério Franco, que é No Raso da Catarina, que eu também uso muito aqui no canal. Essas 4, pelo menos para mim, mas existem muitas outras. Mas vamos para assuntos mais polêmicos aqui, viu, Angeli? Deixa eu responder a pergunta dos volantes. Faltou, perdão, vai lá. Eu diria o seguinte, os nazarenos, eu colocaria um representante para eles, Mané Neto, certo? Mas, para mim foi de uma valentia impressionante, de uma coragem sem medida. Zé Rufino, por conta dos números, da enormidade de cangaceiros que ele veio a abater e prender, e não poderia deixar de colocar entre eles o João Bezerra, por conta de ter sido o comandante da Volante, que matou o maior de todos os cangaceiros, né? Então, esses 3 aí seriam os ícones, na minha opinião. E existem outros tão valentes e tão importantes quanto esses, mas se a gente fosse dizer todos aqui... Então, os nazarenos, como Adilon Flor e outros mais, eu represento na figura de Mané Neto.
Polêmica aqui, Ângelo. Como sempre, eu e você sabemos muito bem disso. A maior polêmica do cangaço em todos os tempos, desde 1938, é Angico. É onde o cangaço literalmente praticamente acabou, né? Então, as perguntas que sempre caem em recorrência, né? Por que que não fizeram exame de DNA para saber se realmente era Lampião? Né? Outra, por que que na fotografia aparecem duas máquinas de costura quando a gente sabe que só tinha uma? Aí eu pergunto, como é que a gente sabe que só tinha uma? A gente supõe que só tinha uma. A gente não sabe se realmente só tinha uma. Para mim, isso é uma incógnita, né? E o colega perguntou se Virgínio era de Mossoró, amigo. Não, ele não era de Mossoró. E, então, a pergunta é essa. Por que que não fizeram o exame de DNA para provar que realmente era Lampião? Como se ainda eu olhando aqui para a sua imagem, eu tivesse de provar que você é o homem se eu mandasse fazer um exame de DNA em você, né? Porque eu estou vendo, mas tem gente que acha que não. Né? A outra pergunta aqui, Ângelo. Se Lampião tivesse sobrevivido, o que a gente acha que teria acontecido com ele? Né? Então, vamos lá. Eu acho que se Lampião tivesse sobrevivido, talvez ele fosse uma queima de arquivo para alguém. Né? Eu acho isso, a não ser que ele tivesse uma proteção muito forte, como do próprio Getúlio. Isso poderia, na minha opinião, poderia acontecer. Traz ele para cá e vamos ver quem era que apoiava ele. Isso eu não descarto que isso pudesse acontecer. Né? Na minha opinião, seria isso. E quanto ao exame de DNA, gente, não é fácil, naquela época não existia exame, não tem mais nenhum irmão de Lampião vivo para se fazer esse exame, e não é tão simples assim. E, na minha opinião, será possível que todo mundo que estava em Angico, que as pessoas que conheciam Lampião, principalmente os nazarenos, iam dizer que era Lampião sem ser? Isso é um assunto que daqui a 1000 anos vai ter gente debatendo a mesma coisa, mas não tem porquê, honestamente. A própria família de Lampião nunca questionou isso. Eu postei essa semana 4 fotos de Curisco. Eu duvido alguém olhar para aquelas fotos e dizer que é a mesma pessoa. Duvido. Mas nem tanto todo mundo sabe que é, pelas provas testemunhais e tudo. Então é por aí. Tem gente que quer botar chifre em cabeça de cavalo. O que você me diz aí, Ângelo? Camilo, se quiser falar também sobre isso, Camilo. O que você me diz disso aí? Sobre exame de DNA, acho que você já falou tudo. Na época não existia. Fazer agora, qual é o sentido disso? Né? Os livros que tratam da possível escapada, né, de Lampião lá no Angico são muito frágeis. As provas são inconsistentes, sem nenhum valor histórico para você tentar levar a sério o trabalho nesse sentido, né, de que Lampião não morreu no Angico e que ele escapou, teria morrido depois e tal. E como você bem frisou, existem ou existiram várias testemunhas, pessoas que viram de perto e constataram que era figura de Lampião, gente que estava lá. Né? Então, isso aí, para mim, é fora de propósito. Se tivesse sobrevivido a Angico... Tivesse sido preso, né? Digamos assim. Na minha opinião, Lampião jamais seria preso. Então, fica difícil responder essa pergunta, porque eu não acredito que ele chegasse a ser preso. O fim dele seria o que realmente foi. Ou, se não fosse Angico, era um pouco mais na frente, mas a vida que ele levava, o final seria esse. Porque ele era o ícone daquele pessoal. Ô, Ângelo, voltando aí, né, em 1938, queria até que você comentasse também, o governo deu anistia, né, aos cangaceiros que se entregaram. Eu queria que você comentasse um pouco. Essa anistia, na verdade, não existe documento comprobatório dessa anistia. Né? Ela foi uma coisa informal, vamos dizer assim. Né? Até por conta do momento histórico que se vivia, né? Na época de Getúlio, Estado Novo. Então, eu digo e você faz e acabou essa conversa. Então, eu, pelo menos, mais uma vez eu volto aqui à figura do nosso saudoso Paulo Gastão, que ele era
ele era fascinado, alucinado para conseguir este documento. Nós chegamos a falar com amigos que moram no Rio, o próprio Carlos Eduardo, para ver se encontrava alguma coisa lá pela Biblioteca Nacional, nos arquivos públicos, se teria algum documento que comprovasse essa anistia oficialmente. Ela foi realmente efetivada, mas de forma informal. E outra, uma coisa que deve se perceber também, essa anistia ela não foi automática. É tanto que alguns cangaceiros cumpriram pena. Né? O próprio Volta Seca passou anos e anos preso. Ângelo Roque também passou. O Saracura, que deu notícia, entrevistas, também passou. Então ela não foi, acabou o cangaço hoje, amanhã todo mundo está anistiado, não. Foi uma coisa que foi gradativa, ela foi devagarzinho, e como eu lhe disse, pode ser que ainda apareça esse documento, né? Mas e pode ser até que já tenha aparecido e eu não esteja informado, né? Mas eu não conheço o documento dizendo que eles foram anistiados. Exatamente, eu também desconheço esse Mas é documento. interessante, Ângelo, que nenhum desses cangaceiros, voltaram a praticar crimes, né? Depois de ou preso ou anistiado. É verdade. Não se tem conhecimento de que tenham eles se regeneraram mesmo, né? O Ângelo Roque se tornou funcionário público. A gente fala desse que a gente mais conhece, mas quantos aí passaram? Pelo menos dos conhecidos, a gente não tem conhecimento que algum tenha voltado a praticar crime, né? Falando nisso que você acabou de falar, dos conhecidos, muita gente fala por que mais cangaceiros não deram depoimentos e coisa desse tipo. Gente, vocês têm ideia de quantos cangaceiros passaram durante 20 anos de cangaço Lampião? É impossível. Teve cangaceiro que nunca deu nem notícia de vida depois, então não tem isso. Uma outra questão aqui, Ângelo, essa para nós três aí, né? São três, na verdade. São muitas perguntas, pessoal, então vão desculpando aí se eu não estou conseguindo ver todas. Vamos lá. Por que lá em Angico, são perguntas que não têm resposta, por que lá em Angico não deram voz de prisão? E por que deixaram tantos escapar? Né? Duas perguntas assim bem contraditórias. Gente, vocês acham, em sã consciência, que alguém ia chegar ali e dizer, esteja preso para aquela ruma de fera que tinha ali dentro? Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Isso é coisa que não tem nem cabimento. Uma história dessa e se tratando com quem estava ali dentro. Outra, por que escapou gente ali? Eu discordo de muita gente que diz que aquilo era um buraco que só tinha uma saída. Até porque não era um buraco. Se você for lá no dia da missa em Angico, muitos de vocês já foram, vocês vão ver que tem gente ao redor de tudo aquilo ali em pé em todo canto. E é menina, é mulher, é gente de idade, é gente de todo jeito. Ou seja, para um cangaceiro, aquilo ali não era um buraco só com uma saída, não. O cara podia correr para qualquer canto. Você pode ter certeza disso. Né? O que acontece tem muita gente que vai lá na Grota de Angico que acha um esforço assim como se fosse subir no Everest. As pessoas que dizem isso são pessoas sedentárias, na minha opinião, que nunca andaram no sertão, porque 800 metros para quem é um sertanejo é um piscar de olhos. Né? A gente que comumente vai ali, em 15, 20 minutos você chega ali tranquilamente, sem nem suar. Agora, quem é urbano, aí vai penar um bocado. Então, a pessoa pensa como urbano, mas não pensa como um sertanejo, como um cangaceiro, que era um homem de aço. Então, essa voz de prisão ali não tinha por que isso acontecer, e muitos fugiram porque teve espaço para fugir. Se o cerco tivesse sido feito, aí é outra história. Mas não foi. E a partir do momento que começou o tiroteio, e eles viram que aonde o Pedro e o Durval apontaram era onde estava o Lampião, os outros que fossem embora, eles queriam era que estava ali no Estado Maior do Cangaço. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa história da voz de prisão e por que tantos fugiram. O que você diz aí? Que a turma aqui tá só retrocedendo um pouquinho aí, eu anotei aqui, por que não apareceram mais cangaceiros, né? Muitos tiveram medo de aparecer,
porque essa glamorização ela é recente. Até a década de 60, quando apareceu aquele famoso documentário, para mim, excelente, do Paulo Gil Soares, onde aparece Saracura, Ângelo Roque, Estácio de Lima e outras pessoas mais. Até ali, eles deram aquela entrevista à época por pedido do doutor Estácio, que era o homem que tinha dado a mão a eles. Deu emprego, a maioria dos ex-cangaceiros que passaram por lá. Então, eles deviam favor para ele. Então, muitos deles se esconderam a vida toda. O exemplo maior disso é Moreninha do Vinha. Se esconderam a vida toda, vieram aparecer já no finalzinho da vida, com aquela história que a maioria dos pesquisadores conhecem, e que o João de Souza Lima conta muito bem no livro dele. Aí a outra pergunta aí, Aderbal, que você fez foi sobre... a voz de prisão. Aí, no meu modo de ver, a pessoa que fez a pergunta, com todo respeito, eu acho que ela tá, é um anacronismo, né? O anacronismo é o quê? É você olhar o que aconteceu, a história, com os olhares de hoje. Né? Hoje, se a polícia fizer uma operação que não faça isso antes, aí tem celular para gravar, tem câmera em poste, tem não sei o quê, tem tudo no mundo. Se não fizer, o mundo se acaba. Mas naquele tempo não tinha isso, não. Primeiro atirava, depois era que dizia que estava preso. Primeiro matava, aí depois que o cabo morria, aí você está preso. Está preso, né? Uma brincadeira. O cabo eu então, acho que a maioria naquela época só era preso quando era baleado, né? Eu não conheço nenhum fato de ter dado voz de prisão a ninguém, não, naquela época. Exatamente. Eu não lembro. A amiga Ilana está perguntando aqui uma coisa bem polêmica, Ilana. Você está perguntando se lá quando o Angico não, quando o seu avô, o Curisco e Dadá foram baleados, se eles foram levados no carro de boi ou num caminhão. Pelo que eu sei, Ilana, foi num caminhão, que é o mesmo caminhão que Curisco foi até, que Zé Rufino foi até onde eles estavam. Esse carro de boi, talvez ele possa ter existido da fazenda até onde estava o caminhão, porque o caminhão não encostou lá onde teve o tiroteio. Então, como eles estavam feridos, talvez eles tenham sido colocados nesse carro de boi e terem ido até onde o caminhão estava, que estava ali próximo, digamos assim, não foram levados nos braços. Então, aí pode ser que tenha acontecido isso. Mas eu lhe confesso que, pelo que eu sei, o transporte todinho foi feito em cima de caminhão, porque isso foi dito por algumas das pessoas que participaram lá do cerco a Curisco. Herbal, eu acho que essa questão do carro de boi, ela entrou aí, sabe por quê? Por conta do primeiro filme, Curisco e Dadá. Então, no primeiro filme, o transporte é feito no carro de boi. Então, algumas pessoas misturam, né? A ficção com a história, a realidade. Então, eu acho que por conta disso apareceu para algumas pessoas essa história aí do carro de boi. O colega aqui está perguntando antes se a gente acha que foi o próprio João Bezerra que atirou na própria perna para fingir aquele ferimento. Eu acho isso uma coisa altamente improvável do camarada dar um tiro na perna, sabendo que podia morrer de um tiro na perna. É descartado. Eu acho que ele foi ferido só em combate mesmo. Isso aí é mais uma das coisas que, com o passar do tempo, João Bezerra acabou sendo vítima, né? De muitas calúnias, de muitas coisas que provavelmente não aconteceram. E uma delas é essa: o cara vai dar um tiro na própria perna. Naquela época, tudo era muito mais difícil, o ferimento era muito mais difícil de se tratar. O local onde ele estava, até chegar à cidade mais próxima, não era tão fácil chegar como é hoje, né? Não tinha motor para ir de lancha e voltar no Rio para Piranha, não. Então, tem que ver todos esses pormenores para a gente tentar chegar a uma conclusão, chegar mais perto. É porque tem muita viagem, no meu modo de ver, as pessoas não conseguem visualizar o cangaço como a época em que ele ocorreu. Como muita gente diz, como é que o Lampião foi acampar num lugar tão próximo? Próximo hoje, pessoal. Você pega um barco em 30, 40 minutos, você chega lá
e depois caminha só que, mas na época ele era longe de tudo e de todos. E o colega aqui perguntando, para a gente citar os volantes mais perversos e os cangaceiros mais perversos, né? E complementando isso daí, o colega também aqui falando que os cangaceiros da primeira fase Lampião, aqueles sim eram homens de verdade. Vamos lá, eu vou começar aqui, depois o Ângelo responde, o Camilo também, se quiser falar alguma coisa sobre isso. Gente, eu acho de volantes perversos, muito da situação fazia o cara ficar perverso. Mas a gente pode falar o que eu sempre falo, porque eu gravei falando sobre ele, é o Douradinho, né, Kelé, esses caras, para minha opinião, foram muito perversos. E já tiveram outros que foram duros, que há uma diferença entre perversidade e ser duro, né? E já outros foram muito duros com o sertanejo, como o pessoal de Nazaré, a gente sabe que eles foram duros porque eles tinham aquilo como uma medida de sangue. A gente não pode julgar essas coisas, mas é por aí, né? E quanto à questão de se dizer que os cangaceiros da primeira fase eram mais homens do que os da última, eu penso totalmente diferente, até porque eu não divido o cangaço em fase nenhuma. Muita gente, eu até fazia isso antigamente, dividia Mossoró e as mulheres que foram entradas no cangaço. De Mossoró até 1938, demorou muito mais tempo do que quando o Lampião começou até Mossoró. Então, eu não vejo de dizer que depois de Mossoró o Lampião se acabou. Não, porque ele demorou muito mais tempo. Outra, da mesma maneira, gente, que na primeira fase, digamos, tinha Jararaca, Macilon, esse pessoal todo, na última fase tinha Gato, tinha Moreno, tinha Ângelo Roque, e esse pessoal era tão casca grossa quanto aqueles outros. Então, eu acho que isso fica muito na nossa própria fantasia de achar que a primeira fase tinha homens mais duros. Na primeira fase teve mais combates? Teve, mas isso independe uma coisa da outra. Pelo menos do meu modo de ver. E se a gente for pensar mesmo lá no iniciozinho de Lampião, era quando tinha aquelas grandes entreveiros que ia de 100, cento e tantos homens participar de um combate. Mas eu vejo mais ou menos que não tem essa diferença toda, não. Sim, sobre a violência policial, né? Com certeza, pela literatura, a gente... Douradinho seria o medalha de ouro dessa, se fosse uma Olimpíada, né? E, pelo que se conta, era muito enérgico, muito perverso. E por conta de ser o chefe das volantes, também levavam muita culpa de que, às vezes, a volante que ele comandava cometiam arbitrariedades, né? Os motivos, por isso que você falou, né? Por exemplo, os nazarenos, se fala muito que Odilon Flor era um chefe de volante que não dava trégua, era um chefe de volante muito enérgico. O Mané Neto também. Mas isso seria por quê? Você bem frisou aí no começo da sua fala. Eles tinham uma dívida, né, de sangue, eles estavam lá, né, mais por conta eles não estavam lá só porque eram policiais. Aliás, eles foram ser por conta da dívida que já existia, que eles tinham com Lampião, contra Lampião. Então, você tem que levar em conta tudo isso para poder analisar essa questão da rigidez, da violência. A própria época de como era normal, entre aspas, esse normal, que eu não seja mal entendido, o tratamento que a polícia dava, né? E aquilo estava era inerente à atividade policial naquele período. Era rigidez, né? E que, por várias vezes, com certeza, desembocou em violência. Isso aí a gente não pode negar. Dos cangaceiros da primeira fase e da segunda, que muita gente diz que os da primeira fase eram muito mais sangue no olho do que os da eu também não vejo assim, não. Eu também não vejo assim, não. Eu acredito que, se você for dividir em fases, você vai encontrar nas duas fases, se assim preferir, cangaceiros valentes e destemidos, né?
Você bem citou aí. Na primeira a gente tem Sabino, Goré. Na segunda a gente vai encontrar Ângelo Roque, vai encontrar Saracura, esse que a gente conheceu, né? Que a gente teve contato através de vídeo ou até mesmo pessoalmente. Então, não é bem por aí, não. E essa questão também que você falou da decadência de Lampião ter sido a partir do episódio de Mossoró, ela cabe a algumas análises também. Você foi bem feliz quando disse que o período que ele passou, de 27 a 38, 11 anos. Quer dizer, teve muita coisa que se desenrolou nesse período todo. Né? Talvez não tenha tido a glamorização que teve até chegar em Mossoró, que foi a história da patente, a invasão à baronesa de Água Branca e outras coisas mais. Mas, a partir dali, também teve fatos importantes na história do cangaço que não podem ser negados. Então, é bem difícil fazer essa distinção aí. O colega até citou aqui agora, nesse Aderbal. Só um segundo, Camilo, que não dá para comparar Ângelo Roque com Sabino, mesmo que você tenha ideia do que Ângelo Roque fez também. E a questão da perversidade vai muito de encontro também, pessoal, à cachaça. A cachaça fez com que acontecesse muitas perversidades, tanto por volante como por cangaceiro, isso é fato. Diga lá, Camilo. Não, era falando aí da violência do cangaço, até para comentar mesmo, no documentário tem uma foto de uma mulher que foi ferrada pelo cangaceiro, o Zé Baiano, né? Que ele usava com ferro quente. Exatamente. Isso aí era uma coisa terrível. E do mesmo modo, do outro lado, um volante também jogou, num dos depoimentos que a gente gravou, um sertanejo dentro de uma fogueira vivo.